dia a todos. Convidamos aí a todos a fecharem os olhos, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, numa posição bastante confortável. Vamos elevar o pensamento ao alto, buscando o melhor de nós, nos conectando com um plano mais elevado, levando o pensamento a Deus, a toda a sua obra, a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores dessa casa que amparam esse trabalho, estão aqui desde o início da manhã, preparando esse ambiente, harmonizando para que a gente possa receber os eflúvios de luz e de paz do plano maior e que a gente possa expandir na nossa consciência um sentimento de profunda gratidão à vida, a esse dia, essa manhã maravilhosa, estarmos abertos aos ensinamentos que nós vamos receber aqui nesta manhã e que possamos edificar um pouquinho mais o nosso espírito imortal, trazendo para dentro de nós todos esses ensinamentos e aproveitamos para rogar por todos aqueles que estão aqui presentes, que Deus os abençoe, os ilumine, que saiam daqui fortalecidos espiritualmente e também todos aqueles que não puderam estar aqui em todos os nossos lares, aqueles que vão ouvir essa palestra nas suas casas, que recebam as energias positivas do plano maior e que Ele possa expandir a consciência de todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao estudo daquele livro, A Luz do Eterno Recomeço, que é baseado na obra do Nosso Lar, de André Luiz. E eu vou falar sobre o capítulo 8, que se chama O Desejo de Plantar Simpatia. É um capítulo bem interessante. Só para contextualizar um pouquinho o que trata esse capítulo, ele fala o seguinte, que quando André Luiz ele já foi resgatado, ele já está lá no hospital e tudo mais, e num determinado ponto, ele mesmo estando internado no hospital, ele começou a voltar a sentir aquele desejo de trabalhar, de ser útil, de fazer alguma coisa, porque dentro do hospital espiritual que ele estava dentro do Nosso Lar, ele ouvia outros pacientes, ele ouvia falas, desabafos, gemidos de outras pessoas, porque ele estava no hospital e ele era médico aqui na Terra. Então ele começou a sentir aquele chamado, aquele impulso de eu preciso ser útil, eu quero ajudar. Mas ele reconhecia que ele tinha perdido muito tempo e muitas oportunidades enquanto médico na Terra. E ele percebia que o tratamento espiritual era diferente do tratamento que ele oferecia enquanto médico na Terra. Ele sabia que aqueles médicos eles tinham uma técnica diferente e ele sentia que até mesmo diante do enfermeiro, o enfermeiro sabia muito mais do que ele no plano espiritual do que todo o conhecimento que ele tinha. E aquilo gerava nele uma certa angústia. Então o que ele fala? Que ali dentro ele percebia que a medicina espiritual ela começava no coração e exteriorizava o trabalho em amor e cuidado fraternal. Isso era uma coisa que para ele desconhecia. Aí então ele pede para Lísias, ele procura um amigo, perguntando assim do tipo, olha, o que eu posso fazer para ser útil? Eu queria trabalhar. E aí Lísias então fala para ele, olha, nesse sentido eu não posso me envolver, porque quem decide as ações e tudo mais é Clarencio. Então faz o seguinte, conversa com ele, procura esse ministro e ele vai te atender. E aí então André Luiz marca um horário para conversar com Clarencio e foi marcado, só que Clarencio ele tinha o hábito de atender 2 pessoas por vez e não à toa, porque ele sabia que as 2 pessoas que estavam lá, a informação que ele, Clarencio, iria passar serviriam para ambos. Então ele aproveitava o tempo para poder gerar conhecimento e reflexão. Então André Luiz chega, quando ele chega lá, tem uma idosa, uma senhora que está lá também, ele espera, os 2 são chamados na sala, e por ela estar há mais tempo na colônia Nosso Lar, então Clarencio fala para ela começar. E aí ela começa então a dizer como ela se sente angustiada, porque ela queria muito visitar e ajudar os filhos dela aqui na Terra.
né, que estavam encarnados. Então ela queria a permissão do Clarencio para ela ir até a casa, né, onde ela morava, para poder ajudar os filhos, porque ela estava sentindo que eles precisavam da ajuda dela. E André Luiz só observando. Aí Clarencio fala para ela, né, fala assim, sem dúvida, né, os filhos é um tipo de amor maternal, é a coisa mais linda que tem, né. Aí ele vira e fala para ela, só que no espírito de humildade e de trabalho, quando a gente entra dentro da humildade e do desejo de trabalhar, que a gente consegue proteger alguém. Aí ele olha para ela e fala, né? Por exemplo, um pai terrestre, ele ama os filhos dele, só que ele não fica no conforto do lar para estar perto dos filhos dele. O que o pai faz? Ele sai em busca de um trabalho e vai buscar proventos para sustentar aquele lar para que os filhos tenham a segurança. Então, Clarencio está tentando chamar a atenção dela, primeiro ponto nesse sentido. Você está querendo ajudar os seus filhos, mas você ajuda os seus filhos trabalhando, se oferecendo ao bem, né, a todas as oportunidades, e essa energia que você promove, né, justamente pela tua ação, seria o dinheiro, entre aspas, que banca uma proteção espiritual dos seus filhos. Não é a tua presença física, é o que você tem a oferecer. Não é a presença física do pai dentro de casa que protege os filhos, mas é o que ele pode oferecer a esses filhos de segurança, que gera a segurança dos filhos. Né? Só que mesmo assim ela não havia entendido no primeiro momento. Aí então, Clarencio pergunta, né? Ele fala o seguinte, olha, o pai criou o serviço e a cooperação como leis, servir e cooperar. Né? E ninguém pode trair essas leis sem algum tipo de prejuízo. Aí então ele pergunta, nada lhe diz a sua consciência nesse sentido? Ou seja, quantos bônus horas você apresenta em benefício da tua pretensão? O quanto que você se colocou a serviço e cooperou com o bem para poder querer pedir algo? Aí ela fica meio em silêncio e fala assim, olha, eu tenho 304 bônus horas. Ou seja, 304 horas de trabalho que ela ofereceu como trabalho. Aí Clarencio fala, poxa, que pena que você produziu tão pouco nesse tempo todo que você está aqui, porque André Luiz fez um cálculo, ela já estava a 51.804 horas dentro do nosso lar, e ela ofereceu 304. Aí André Luiz fala, olha, 51 mil no total. Se ela tivesse trabalhado 11.520 horas, das 51 mil, estaria no equilíbrio, mas ela só trabalhou 304. Olha a diferença, né? De 51 mil, 11 mil poderia ter trabalhado e ela trabalhou 304. E aí então, Clarencio fala, olha, isso, total do quanto você já serviu, quanto você já cooperou, não te coloca muito numa condição para querer pedir algo nesse porte. Até porque você ir sozinha não vai ajudar os seus filhos. Outros precisariam estar contigo para poder fazer essa ajuda que a senhora está querendo para os seus filhos. Só que para ter essa ajuda, você teria que ter conquistado a simpatia deles. Por isso que o título é esse, né? Ou seja, o desejo de plantar simpatia. Ele fala, porque assim, quando você se coloca como cooperação a serviço do bem, você se relaciona com outras pessoas que também estão nesse propósito. Logo, você cria vínculos com essas pessoas, cria conexão. É como uma amizade. Quando eu vejo uma amiga que está, fragilizada, naturalmente, por eu gostar dela, por eu amar ela, eu vou querer estar junto. E se ela está indo para uma situação complicada, provavelmente eu vou querer estar junto para dar um apoio. Ou seja, isso daí é a parte básica das relações, né? E aí o ministro começou então a mostrar para ela todos os locais de trabalho que ela poderia ter trabalhado. E ela começa a argumentar, colocando toda uma justificativa do porquê ela não trabalhou em cada um desses locais. Né? E aí André Luiz fala, ficou evidente a má vontade dela, né? Do fato de que ela não suportava nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de coisa que a fizesse sair da zona de conforto. Tanto que após todas essas ofertas de trabalho que ela recusou, ela simplesmente preferiu se recolher nos campos de repouso. E lá ficou. Né? Aí o ministro então explicou que sozinha ela não pode auxiliar ninguém. E aí ele fala ainda, né, que ele fala assim para ela, o que você fará na terra se você não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Né? Não duvido da sua dedicação aos seus filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como uma mãe paralítica incapaz de prestar socorro justo. Não faz sentido, né?
E aí André Luiz fala que esse é um erro muito comum entre as almas necessitadas, né? Solicitar aos céus para a proteção e amparo dos entes queridos ou de si mesmo, né, em determinadas reivindicações. No entanto, André Luiz fala, poucos se lembram de plantar simpatia, um movimento natural de quem busca servir para merecer. Porque primeiro a lei é de serviço e cooperação. Depois a gente recebe. É a mesma coisa, que a gente trabalha o mês inteiro, aí a gente recebe o salário. Né? A gente não recebe primeiro o salário e depois trabalha. Né? Ou seja, então assim, no plano espiritual, no aspecto de proteções, é a mesma coisa. Né? E aí então André Luiz, ele vê toda essa cena e ele se sente intimidado. Ele fala, meu Deus, né? Porque no fundo, André Luiz queria trabalhar como médico lá dentro. Né? Só que ele sabia que talvez ele não tivesse ainda condições de trabalhar. E aí então ele pensa na hora que ele ouve, né, toda essa energia amorosa de Clarencio com a senhora, claro, né, mas ele viu, Clarencio foi firme, ele foi direto, ele foi sincero. Né? E aí André Luiz então fica meio com receio e pensa, acho que eu vou embora, não vou pedir nada, deixa quieto. Só que Clarencio, percebendo, já olha para André Luiz firme e fala, estou pronto para te ouvir. Né? Aí André Luiz para e fala, não, na verdade eu queria qualquer trabalho útil, né, me interessa desde que me afaste da ociosidade. E aí Clarencio então olha para ele e fala assim, né? Olha, você foi médico na Terra. Você foi cercado por todas as facilidades. Né? Em todos os capítulos de estudo. Você nunca soube o preço de um livro. Né? Porque os teus pais, que eram generosos, te custeou todos os seus estudos, todas as despesas. Depois de graduado, né, de formado, você começou a receber proventos compensadores. Você não teve nem sequer a dificuldade do médico pobre. Você já chegou assim no patamar e foi indo, né? E André Luiz pensava, é verdade, né? Eu prosperei tão rapidamente, né? Só que justamente essa prosperidade rápida foi o que me levou para todos os caminhos que fizeram a minha morte prematura, os excessos, né? E aí ele ficou meio perturbado tal, e fala, né, olha, eu queria compensar esse tempo perdido que eu tive, né? Me redimir de todas as falhas, né? Cuidando dos doentes no hospital. Né? Aí o ministro explicou, né? Falando, olha, toda profissão é um convite do Pai para que o homem penetre intimamente no caminho do bem, do trabalho. Né? O título, para a gente, né, Clarencio fala, é só uma ficha. Né? No mundo representa uma porta aberta para todos os disparates onde a alma se perde, onde a pessoa se perde. Aí ele fala então, né, que André Luiz, ele entrou dentro da medicina, né? Ele fala, só que os seus atos, eles não foram compatíveis com o que Deus gostaria. Por isso que agora, no mundo espiritual, você não consegue endossar os teus títulos ao teu desejo. O teu conhecimento não serve aqui. Por quê? Você foi um excelente fisiologista. Fisiologista cuida do corpo, material. No plano espiritual é outro corpo. Então assim, você se dedicou ao físico, mas você não se dedicou à alma dos seus pacientes. Você entendia do corpo físico, só que aqui não tem corpo físico. Então tudo isso que você sabe, pra gente, não serve para nada. Né? E aí então, ele fala, você não praticou a medicina espiritual. Então você não tem como exercer uma medicina espiritual no mundo espiritual, porque você não tem esse título. E aí o André Luiz fala, né, que o médico ele não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Ele tem que penetrar na alma, né, sondar as profundezas da alma. Aí ele fala, muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhe roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar este pântano, né, dos interesses inferiores, se sobrepor a preconceitos comuns. E para esses raros, né, o que eles recebem? A zombaria do mundo e o escárnio de outros companheiros. E aí então, André Luiz, ele se curva, né, a evidência de que realmente ele não estava preparado, ele não entendia nada de corpo espiritual. E aí então, somente então, humildemente, ele solicita qualquer trabalho. Né? E aí o ministro então ameniza e fala, olha, eu não tenho só verdades amargas, né? Também tenho igualmente palavras de estímulo. Você não pode ainda ser médico em nosso lar, mas você pode assumir um cargo de aprendiz. Né? E aí ele fala, essa passagem é muito
bonitinha, né? Clarice, ele vira e fala assim, olha, a sua mãe intercedeu por ti lá no Ministério do Auxílio, né? Ela tem muitos bônus horas, né? Aí ele falou, só que não foi só ela. Outras almas, né, que você ajudou no teu mundo de encarnado, durante os seus 15 anos de médico clínico, também estão pedindo por você, porque quer queira ou não, nesses 15 anos de prática clínica, você ofereceu gratuitamente receituários de medicamentos a mais ou menos 6.000 necessitados. Ele fala, muitas vezes você até deu o receituário, até meio que uma troça, uma zombaria, sai de perto. Ele falou, mas não tem problema, porque você ajudou. Então essa ajuda, ela também teve valor, ela também teve um significado. De todos os seus beneficiários, 15 pessoas, né, não te esqueceram e constantemente oram por ti, né, e pedem apelos a teu favor. Né? Então, aqui em nosso lar, você vai aprender outras lições e depois você vai ter experiências úteis. E aí sim você vai cooperar eficientemente com a gente, preparando-se para o futuro infinito. Aí André Luiz fala que essa foi a primeira vez que ele chorou de alegria dentro da colônia do nosso lar, né? Porque aí ele entendeu que é preciso que se cale o coração na grandiloquente silêncio divino, né? E essa parte também depois eu vou voltar aqui. Aí então o que ele faz? Ele sai dessa entrevista com Clarence, ele volta para o hospital, porque ele ainda não tinha uma casa, né? Ele vai ter uma casa no próximo capítulo, ou seja, a partir de domingo que vem. Mas assim, ele volta para o hospital e ele fica reflexivo, né? Ele fica dias fechado no hospital refletindo sobre isso que Clarence falou para ele, sobre a diferença, né, do o que é o trabalho, o que é o servir, a importância de criar conexões, de criar vínculos, como a gente não vive só, a importância do se doar. Então ele faz um processo profundo de reflexão. E ele fala, né, todas as falas do ministro, elas foram muito oportunas, porque elas fizeram enxergar coisas que eu não estava conseguindo enxergar. Então, no primeiro momento, quando a gente lê o livro, né, eu lembro quando eu comecei a ler os primeiros livros, né, de Chico, a relação Chico e Emmanuel, eu pensava, nossa, como Emmanuel é duro, né, como ele é bravo, né, como ele fala umas coisas pro Chico, né, eu tinha dó do Chico, porque ele levava cada puxão de orelha de Emmanuel, né. Levou um tempo para eu entender que, na verdade, não é que a fala é dura, é que ela é uma verdade amarga que às vezes a gente não quer ouvir, né? Demora muito tempo para a gente conseguir ouvir uma orientação que puxa a nossa orelha, né? Porque esse puxar de orelha é o cuidado que às vezes a gente necessita para a gente voltar para o caminho certo, né? E aí, enfim, ele via com clareza o significado real dos títulos que ele conquistou, só que agora sem o olhar míope da vaidade, né? Ele estava convicto de que o médico deveria sondar mais as profundezas da alma, fugir das vaidades do mundo acadêmico e sobrepujar os interesses inferiores e os preconceitos comuns. O bem praticado sem convicção permanece como patrimônio sagrado, né, a beneficiar a alma onde quer que ela esteja. E aí ele entendeu a importância da encarnação na Terra, né, para a evolução do espírito. Aí ele fala, né, que considerando todas as oportunidades perdidas, ele reconhecia que ele não merecia a hospitalidade do nosso lar. Clarence tinha dobrado as razões para falar com ele com toda essa franqueza. E aí então ele fica esses dias, né, reflexivo, né, e ele fala que essa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda, foi fundamental para mudar e ele se tornar o André Luiz, né? Ele tinha uma grande ansiedade de voltar para a casa dele, de ver a mulher dele, de ver os filhos, né? Só que ele não tinha coragem de pedir essa autorização, né? Aí ele fala, afinal, se todos os benfeitores do Ministério do Auxílio, que eram extremamente generosos comigo, André Luiz, eles nunca tocaram nesse assunto, né? É porque provavelmente ainda não é a hora oportuna. Quem sou eu então para tocar nesse assunto? Ele ficou quieto. Ele entendeu esse tempo de respeitar o tempo correto e a tolerância para refrear os desejos dele, a vontade dele, né? Entre o desejo, a harmonia do todo e o desejo dele, o todo tem que prevalecer, né? Então o que ele fez? Ele ficou focado em reconstituir todas as energias para recomeçar esse aprendizado.
conforme ele tinha recebido a orientação de Clarencio, né? E seguir para um novo caminho, né? E qual caminho? O da humildade. Ele fala que somente pela humildade iria entreabrir a possibilidade do aprendizado verdadeiro, né? Com o reconhecimento do erro e do valor do serviço, qualquer ele que fosse. Então esse é o capítulo. E aí, pensando nesse capítulo, porque ele traz coisas muito importantes para a gente refletir, né? A primeira, né? Quando ele percebe que ele perdeu oportunidades no planeta Terra, né? Oportunidades de vida. Né? Depois, quando ele fala da necessidade, né, de se doar, se ajustar, se harmonizar com a lei de serviço e de cooperação. Quando ele fala que toda profissão é um convite de Deus para que o homem penetre intimamente no caminho do trabalho, do servir e do cooperar, né? Que a gente não deve se dedicar à questão das vaidades só porque a gente tem um título, ou porque a gente tem uma profissão, ou porque a gente faz alguma coisa, né? Ou seja, e essa parte que ele fala que devemos calar o coração, calar os nossos desejos, as nossas vontades, para a gente ouvir esse silêncio divino, no sentido de o que esse silêncio, o que Deus, né, o que todas realmente as leis desejam para mim, né, vai ser diferente do que eu desejo para mim. E quando ele fala que a gente deve sondar as profundezas da alma, né, dominar os nossos mundos inferiores. Então assim, e o recolhimento, né, que a gente tem que fazer para dentro de si para poder acessar essa consciência profunda. Em cima disso, eu peguei a palestrinha que a gente até estava falando ontem no Café Filosófico, tem uma palestra da Lucilena Galvão que eu aconselho todo mundo a assistir, é fantástica. Ela se chama As Esferas da Consciência. É baseado num livro, né, que se chama As Esferas da Consciência, que quem escreveu foi o presidente, né, internacional da organização da Nova Acrópole, né, que é o Carlo Adelando Puchal, e ele fala sobre essa questão das várias esferas que a consciência vai despertando, né? Então o espírito vai despertando a consciência em 3 estágios. Aí ele fala, basicamente, né? Primeiro, o que seria a consciência? Nossa capacidade de perceber as coisas, mas não perceber de uma forma racional, perceber de uma forma sentida. Então eu sinto as coisas, as experiências, as vivências, eu tiro os aprendizados pela minha percepção. Essa é a primeira, isso seria o mais próximo da consciência. E que a consciência, por ser um atributo do espírito, é algo que também vai se desenvolvendo. Então, igual, por exemplo, eu estou aqui, estamos todos em pé. No chão a gente tem uma percepção de mundo. Se eu subir no telhado, eu vou ter uma outra percepção do mundo. Se eu subir num prédio de 10 andares e olhar para baixo, eu vou ter uma outra percepção. Se eu estiver num balãozinho, eu vou ter uma outra percepção. Se eu estiver no espaço, eu vou ver uma outra percepção. Então a tendência é as coisas irem se ampliando, conforme as nossas experiências e aprendizados sentidos. Então isso seria, primeiro ponto, a consciência. Aí então fala, né, que ele diz que a primeira parte, né, quer dizer, o nosso foco, onde nós vamos chegar com a consciência máxima, que talvez a gente, enquanto espírito, dê conta de ter, que todos nós somos partes do um. Somos filhos de Deus e fazemos parte. E tudo que existe está interligado. Não existe nada que é mais importante do que outro. Tanto que a Lucilena ela até conta uma passagem, né, que eu não vou me lembrar agora o nome do príncipe, mas é uma passagem hindu, que mostra, né, que ela fala, o príncipe ele estava em busca porque sequestraram a mulher dele, um pequeno trechinho, né, que ela já resumiu bastante. Ele fala, então ele estava em busca do resgatar a esposa. E aí então ele convoca todos os animais para ajudá-lo. Né? E os animais eles estão ajudando, eles têm que fazer uma ponte que vai passar por cima de um grande rio, né, que ele precisa atravessar. E aí então ele fala, né, que os gorilas estão lá passando, colocando um monte de coisa e todo mundo está ajudando com o que pode. E aí vem os esquilinhos, né, com os pedacinhos de pedra, né, e aí os gorilas vão reclamar para o príncipe, falando, a gente está tentando ir reto, esses esquilos ficam passando no meio das nossas pernas, eles estão atrapalhando. Né, a gente está levando pedaços grandes, né, para construir essa ponte, e esses bichos vêm e passam, a gente tropeça, ou seja, tira esses bichos daqui. Aí os esquilos também foram lá reclamar com o príncipe, olha, a gente quer ajudar com o que a gente pode,
eu sou um esquilo, eu consigo levar isso, né? Ou seja, para mim isso já é bastante coisa. Aí então o príncipe pega o esquilo e passa o dedo dele atrás do esquilo. Aí dizem que é por isso que o esquilo tem a manchinha branca atrás dele, né? Que é a marca do dedo da vida, né? Esse príncipe representava a vida. E aí então ele passa o dedo e coloca o esquilo de volta. Cada vez que os gorilas viam o esquilo, eles viam a marca do dedo do príncipe, mostrando, olha, esta vida me pertence. E aí os gorilas começaram, olha, cuidado com os esquilos. Ou seja, eles estão passando, deem passagem para eles também. Entendendo que aquele ser faz parte de um todo. Então, assim, a ideia, né, de acordo com o autor e também de acordo com o Espiritismo, é que um dia a nossa consciência vai ter essa percepção. Né? Quando a gente pensa em Jesus encarnado aqui, ou seja, que jeito ele nos enxergava, ele nos percebia ou percebia a vida, de uma forma totalmente diferente da nossa. Né? E aí ele fala, então, para a gente chegar nisso, essa seria a terceira esfera, a gente tem que passar pela primeira esfera. A primeira esfera está 100% relacionada ao eu, indivíduo. Então é a esfera egoísta da nossa criação. Né? Então a gente tenta resolver, atender, correr atrás de todos os interesses pessoais, os interesses próprios. Né? E aí ela fala, então vamos imaginar que nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, que é o prático, racional. Ela fala, nós vivemos vidas e vidas satisfazendo os desejos dessas 4 esferas. Então eu cuido do meu corpo, eu cuido da energia que fornece para o meu corpo, do meu alimento, do que eu bebo, do que eu visto, né? Eu tenho a expressão do meu corpo emocional, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu falo que eu penso, eu expresso as minhas emoções, enfim, estou me conectando dentro do meu funcionamento e resolvo, defino, organizo o mundo pelo que eu acho, que eu interpreto, pelo que eu vejo. Então são o meu olhar. Então essa é a primeira esfera. E às vezes a gente fica vidas dentro disso. Ela fala, ok, isso aqui é a primeira fase da consciência. Você está tomando contato com as coisas mais básicas. E aí, então, eles chamam essa parte da parte inferior, o eu inferior, ou o eu pequeno. Tá? Quando ela fala, né, a Lucilena, quando a gente foca somente para sobreviver dentro dessas 4 esferas, né, ela fala, em que momento que a gente pode incluir dentro dessas 4 esferas a fraternidade, a justiça, a bondade, o amor? Não cabe. Então chega uma hora que o ser, o espírito, ele começa a buscar algo além disso. Ele quer amar alguém, ele busca o que é justo, ele quer ser bom, ele quer ser honesto, ele quer ser respeitoso. Então essas coisas começam a fazer com que essa primeira fase, comece a se expandir para a segunda parte, né? Quando a gente sai dessas 4 fases, a gente se conecta com as outras 3 partes que formam o ser, que seria a alma humana, a alma divina e a essência divina. E aí, então, o que a gente aprende? Que apenas nessas 3 consciências, essas 3 partes, esses 3 corpos, vamos dizer assim, é quando a gente consegue desenvolver a fraternidade, que a gente consegue olhar e ver o que um todo precisa, né? A gente começa a ver o trabalho no sentido de servir e cooperar. É só quando a gente entra nessa questão. Enquanto a gente ainda está muito preso à questão egóica, daquilo que do meu eu tento satisfazer apenas os meus desejos, né? Que era o que André Luiz estava fazendo e foi como médico, né? Então ele se sentia vaidoso, ele era importante, ou seja, se sentia melhor que os outros, pelos títulos que ele havia recebido, basicamente com o incentivo dos pais dele, né? Ou seja, então assim, quando ele entra nesse processo de reflexão, ele começa a entender esse processo. Ele fala, pera, eu não tenho que exercer uma profissão para satisfazer os meus desejos, né? Para sentir o meu orgulho, para alimentar a minha vaidade, ou a minha arrogância, a minha prepotência. Eu tenho que olhar o todo, porque todas as vidas são iguais à minha. Todo ser, toda a criação, ela faz parte desse todo, e eu também faço. Então o que eu tenho que fazer? Começar a ser uma alma humana. Até porque quando a gente sai dessa coisa do ego, a gente começa realmente a se humanizar.
E quando a gente começa esse processo de humanização, a gente começa a entender o que é o Evangelho, a proposta do Evangelho de Jesus. Né? O que é a caridade, né? O que é a fraternidade, o que é amar. Né? Ou seja, a gente tem que sair dessa posição. Então André Luiz ele começa a fazer esse processo de se conectar com a alma dele. Por isso que ele fala que ele mergulhou profundamente dentro de si. E teve que olhar todas as coisas que, no fundo, a nossa vaidade, às vezes o nosso orgulho, não permite que a gente olhe. Que são essas verdades amargas, né? Que alguém, às vezes, carinhosamente nos mostra, né? Ou, às vezes, a gente tem que abrir esse arcabouço e falar assim, ok, é verdade. Né? Eu deixei de fazer coisas, né? Porque eu me senti especial demais, porque eu me senti importante demais, ou eu olhei com arrogância, ou seja, eu tenho que olhar para isso. Né? E aí ela fala, né, que a gente só pode sentir compaixão pela miséria moral, psicológica e espiritual se a gente estiver conectado com a alma. Né? É a conexão com a alma que nos nutre, que faz com que a gente acesse o que há de mais nobre. Né? E de lá a gente encontra a sensação de segurança, de paz, de leveza, de bem. Né? Então ela fala que o processo então dessa esfera da consciência é a gente crescer do pequeno eu ao grande eu. Né? E essa é a missão individual de todo mundo, sem exceção. Né? E aí depois ela fala várias coisas, como eu disse, vale muito a pena assistir a palestra, não vou entrar aqui. Né? Aí fala então, aí finalmente a gente começa a adentrar na segunda esfera. A segunda esfera, né, ela fala, é a relação com os outros. Só que é uma relação com os outros ainda muito pequena, porque é só os outros próximos a mim. Né? Então é a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo. Então é uma relação muito pequenininha. Ela fala, mas tudo bem, é o início de um processo de despertar de consciência. Então, ela fala, ela ainda brinca, ela fala, e por incrível que pareça, a maioria da humanidade chegou apenas nesse ponto de desenvolver a consciência até aqui. Falta muito ainda para desenvolver, né? Então, nós desde sempre somos seres sociais, desde sempre. Então, lá no centro das cavernas viviam os grupinhos, né? Ou seja, as familhinhas, as coisinhas ali assim, porque sozinho a gente não dá conta de sobreviver. Aí ela fala, só que o problema é que nós vivemos em grupo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso do outro, eu também quero o outro longe de mim, porque ele também me incomoda. Né? Então, ela fala, essa relação com o outro é a relação mais ambígua que existe. E aí ela fala que, então, a proposta da filosofia, né, quer dizer, o Carlo fala, é de trabalhar sempre 3 conceitos. O primeiro deles, a fraternidade, né, ou seja, fazer com que a gente considere de fato que todo mundo é irmão, né, logo todas as vidas, todas as situações, elas também são um problema meu, também me envolve. Né. O ecletismo, que ela fala que todo tipo de conhecimento é importante, todo tipo de saber acrescenta algo, né? E o autoconhecimento, que quanto mais profundo eu for em mim, mais eu resgato o que há de melhor em mim e mais eu coloco isso a serviço e cooperação do bem, né? E que isso seria a mudança das esferas da consciência. Então, né, o terceiro nível, né, chegaria, a terceira esfera é a consciência do mundo. Então isso daí, assim, são pouquíssimos os que chegam nessa posição, que envolve todas as preocupações e cuidados com toda a humanidade, e engloba a natureza, a vida como um todo. Ela fala, quando a gente está comprometido com esse macro, né, com o todo, aí sim existe harmonia e equilíbrio em todas as situações. Né? Aí ela fala o seguinte, que nós todos somos uma célula do organismo. Aí ela diz, o que uma célula pode, como que uma célula pode destruir um organismo? Quando essa célula não trabalha bem para ele. Então ela dá o exemplo do tumor. O tumor é isso, uma célula começa a funcionar de um jeito inadequado e vai comprometendo todo o órgão. Ela fala, então nós, dependendo da nossa existência individual dentro desse planeta, você pode contaminar um todo. Eu lembro muito de Trigueirinho, quando ele falava, né, que um dia que a gente tivesse a consciência, o respeito com esse todo, a gente estaria atento até nas coisas que a gente pensa. Porque tudo que a gente pensa emite uma energia. E a energia que você emite, de acordo com os teus pensamentos, pode contaminar o ambiente. Ele fala, até nisso a gente pensa. A Lucilena, ela dá um exemplo de uma vez ela estava vendo um programa na televisão, estava mostrando algumas pessoas em situações de extrema miséria,
e aí tinha um catador, né, que havia cortado, tinha acabado de cortar a mão, né, porque ele havia pego uma garrafa que estava quebrada, né, e cortou, ele não percebeu e acabou cortando. Ela falou que ela viu aquela cena e pensou, né, que talvez a pessoa que jogou a garrafa no lixo não tenha tido essa percepção de que talvez um dia alguém iria pegar e que poderia se machucar. Ela fala que são pequenos gestos no dia a dia, que é quando a gente está conectado com o todo, a gente muda a nossa postura. E isso é algo que a gente vai desenvolvendo lentamente, né? Então, por isso que a terceira esfera de consciência é algo lá para frente, que às vezes a gente visualiza e se afasta. Eu falo que parece que quando a gente está chegando, sei lá, você está na estrada e você vê lá longe São Paulo, aí você desce o morro, aí some São Paulo, de repente sobe, você vê lá de novo longe. Então, assim, parece uma coisa que se aproxima e desaparece da nossa consciência, porque a gente ainda não está conectado verdadeiramente com a nossa alma para poder entrar nessa esfera. Então, assim, o trabalho todo, ou seja, quando eu penso no espírito, né, André Luiz, é esse processo que ele fez, como um exemplo, né, de um espírito que realmente quis aprofundar dentro de si para existir de um jeito diferente. Quando a gente vê esses grandes espíritos, né, que já vieram, né, assim, como missionários e como trabalhadores, né, contribuintes do bem de verdade, a gente vê que realmente um foco menor que eles tinham era para a própria vida. Então, Chico morava numa casa minúscula, né? Ele vivia assim, o básico do básico do básico, né? Mas ele dedicava 100% do tempo dele para o outro, mesmo quando ele estava no trabalho dele. Então, assim, a forma que ele se relacionava com os colegas de trabalho dele, ele era Chico, entende? Ou seja, querendo saber como essas pessoas estavam, né? E André Luiz depois, né, todos vocês conhecem a história dele, vai viver 100% da vida dele a serviço do bem. Ele, Bezerra de Menezes, Emmanuel, né, e tantos outros que a gente tem informações, né? Então eu vejo que esse capítulo é um convite para que a gente pense sobre isso, né? Do jeito que nós estamos aproveitando o nosso tempo enquanto encarnados, né? O jeito que a gente aproveita essa existência e no que a gente está conectado, né? Para realmente começar a ver se balançar essas esferas, né? Sair dessa primeira esfera, tentar expandir a da segunda esfera, né? Acrescentar outras pessoas nesse rol de pessoas que a gente se compromete ou se preocupa ou aprende a amar, se conectar, para depois conseguir expandir para o todo. Quando a gente pega o ensinamento de Jesus, né? Amar primeiro a Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, amar o outro como a ti. Ele está mostrando do macro para o micro o caminho que a gente tem que seguir. E sempre vai ser esse. Se eu não tiver essa conexão primeiro com a minha alma, eu não me conecto com o outro. E se eu não me conectar com o outro, eu não me conecto com a vida. Não me conecto com Deus. Então é esse processo, né? Então basicamente fica a sugestão da leitura do livro e assistir a palestra que está no YouTube gratuitamente, As Esferas da Consciência, é 1h40, mas vale a pena, gente. É maravilhosa a palestra da Lucilene. E aí, domingo que vem, continua então com a saga de André Luiz, para se tornar André Luiz. Então, vamos fechar nossos olhos, sentar confortavelmente na cadeira, de um jeito que fique tranquilo. E vamos sentindo a energia dessa casa, que tantos espíritos, amigos, colaboradores proporcionam para a gente. Sentir a energia do nosso anjo, protetor, amigo, que torce, que nos protege, nos orienta, que vibra diante de cada conquista nossa. E nessa comunhão, nesse elo, vamos visualizando Jesus, nosso grande mestre, com esse coração iluminado, distribuindo o teu amor a todos nós. E vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, conectados, matéria e espiritual, e unidos dessa coragem, dessa determinação, desse ânimo para o bem. Nós te pedimos, Deus, que a gente possa permanecer com a nossa consciência conectada a Ti nessa semana que começa,
que possamos sentir essa proteção, essa intuição, essa orientação em cada situação da nossa vida, para que esse desejo de fazer o bem não se perca dentro da nossa própria pequenez. Esteja conosco